Vamos ao esporte com Carlos Ferreira, começando aí com a Série B, né, Ferreira? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Sim, a Série B do Campeonato Brasileiro que foi movimentada ontem à noite com uma baita goleada, Márcio. 5-0 do Avaí sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse resultado foi interessante para o Paysandu porque mantém o Botafogo lá no bloco de baixo e o Paysandu pontuou, mas foi apenas um ponto em Belém, diante da equipe do Atlético no empate em 1-1, a classificação do campeonato lá no bloco de baixo. Ficou com o Paysandu na 17ª posição, a Ferroviária com a mesma pontuação do Paysandu na 18ª e Amazonas e o Botafogo, que eu falava, né, que está lá afundado na lanterna do campeonato e ontem tomou 5-0 da equipe do Avaí. Quem na rodada acabou se dando bem foi o Volta Redonda, que foi para 21 pontos e agora está fora da zona do rebaixamento. O Paysandu fecha a primeira virada do campeonato, são 38 rodadas, estamos chegando a 19, exatamente metade do campeonato. Então o Paysandu fecha a metade do campeonato na 17ª posição, um pontinho abaixo do Volta Redonda. Né? E agora a gente volta as atenções para o bloco de cima, onde o Remo hoje enfrenta o Goiás, que é o campeão do primeiro turno da competição, e a única possibilidade que o Remo tem de fechar esse turno do campeonato no G4 é ganhando do Goiás, porque se empatar, iguala a pontuação da Chapecoense, mas a Chapecoense ficaria com uma vitória a mais, e aí então somente vencendo é que o Remo fecha no G4. No entanto, o fato de estar ali batendo a porta do G4, fechar pelo menos aí na 5ª posição, já é algo bem interessante para o clube do Remo, se não der para ganhar do Goiás, que é uma missão dificílima, e a gente vai falar mais sobre isso, porque agora... O empate já é interessante para o Remo, né, Ferreira? Só que o Paysandu, o empate não foi interessante ontem, né? Porque se tivesse vencido, poderia subir 2 posições, pelo menos. O empate é interessante não por posição, mas sim por pontuação. Porque qualquer pontinho a mais, lá no final, pode fazer toda a diferença. Aí você tem razão, como no caso do ponto que o Paysandu somou ontem, não foi assim motivo de festa, afinal de contas, o jogo foi em Belém. Mas diante desse time do Atlético, que é muito bem arrumadinho, muito certinho o time do Atlético, tivemos um jogo muito interessante, principalmente no primeiro tempo, 2 times que mostraram por que vêm sendo os principais, os que mais pontuam nas últimas rodadas da competição. Enfim, a noite da segunda-feira teve Curuzu lotada, a torcida com uma esperança que não se consumou, não se traduziu em vitória, mas que de alguma forma valeu a pena. Em plena segunda-feira, o torcedor bicolor apareceu em peso na Curuzu com um sentimento de pertencimento aflorado. Afinal, no dia anterior, o vovô da cidade completou 111 anos de história. Vim para cá, estamos em casa, né? A Curuzu faz parte da nossa vida, bicolor desde menino, de infância para meu pai sendo doente, e agora vim prestigiar essa vitória contra o Atlético aí. Em meio a um contexto de alegria, a confiança estava em dia. E o torcedor tinha motivo para estar assim. Os bicolores receberam o Atlético defendendo uma invencibilidade de 7 jogos na Série B. Mas quando o jogo começou, logo veio o primeiro susto. O português Rafael Tavares recebeu na área e Gabriel Mesquita fez uma grande defesa. Com a bola, o Paysandu procurava ser objetivo. Porém, faltava um certo capricho na hora dos passes. E quando a conexão apareceu, o Paysandu finalmente levou algum perigo. Já o time mineiro não se acanhou. David Braga tentou de fora da área. Só que momentos depois, o Paysandu se desorganizou e foi punido. Após afastar de um jeito despretensioso, a defesa achou Wellington Torrão. Com o campo livre, deixou Ronaldo Henrique para trás e abriu o placar com um belo gol. Só que nem deu tempo para o Atlético comemorar. E aqui avançaremos um pouco a imagem para mostrar que em apenas 21 segundos
Denner fez a Curuzu explodir com o empate. Após o gol, a torcida se empolgou e pediu no seu canto. Anderson Leite atendeu. Só que o jogo ficou franco e os alvinegros se lançaram. Gabriel Mesquita fez mais uma boa defesa no chute de Max. Já os bicolores respondiam com contra-ataques. Diogo Oliveira lançou Garcês. E aí foi a vez de Adriel brilhar. E quando o Max fez a jogada e cruzou para Ronaldo Tavares, a torcida ficou aliviada que a bola foi para fora. Depois, ficou incrédula quando Garcês perdeu mais uma chance de cara para o gol. No segundo tempo, o Atlético voltou disposto a criar boas chances. Apesar de sair fraco, o chute de Ronaldo fez Gabriel se esticar. De fora da área, Sandri também testou o goleiro. Já o Paysandu não voltou bem. Quando tinha a bola, simplesmente não encontrava os espaços. Exposto, o time paraense cedia oportunidades. Por pouco, não tomou um segundo. Alarcon chutou para o alto. Depois, David Braga mandou no meio do gol. Preocupada, a torcida pedia por um herói. E já que não adiantava tocar a bola, Garcês se candidatou e arriscou de longe. No lance seguinte, conseguiu fazer uma grande jogada. Passou por 3 marcadores, mas ninguém apareceu para jogar junto com ele. E foi o que deu para fazer. O apito final consolidou um empate melancólico. Placar final, 1-1. Hoje foi decepção, hoje foi decepção. Eu vi com esperança de vitória para a gente sair desse Z4, mas infelizmente, aleluia que deu um empate ainda em cima da hora. Pensando na tabela, o resultado não foi dos melhores. O Paysandu termina a rodada dentro da zona do rebaixamento. Mas se o torcedor quiser ver o copo meio cheio, pelo menos a invencibilidade continua. Agora já são 8 jogos sem perder. A invencibilidade dá um gás para a gente continuar acreditando que o time está fechado, é um grupo, né? E está lutando para não perder. Pois então, o Paysandu com 8 rodadas pontuando na competição, assim mesmo fechou o turno na zona do rebaixamento, é o preço de 11 rodadas sem vencer. Péssimas, né? O Paysandu é um caso interessante, porque ele conseguiu ser o pior das 11 primeiras rodadas e o melhor desde a chegada do Claudinei, o melhor em número de pontos conquistados, né? Assim como foi o pior também em números de pontos conquistados. Ele deu uma virada de chave absoluta, mas que ainda não foi suficiente, pelo menos até agora. Está um ponto abaixo ali do primeiro time fora da zona, tem 19 rodadas pela frente, há muita estrada para o Paysandu construir o seu campeonato. Qual é o campeonato do Paysandu? É evitar o rebaixamento. Esse é o compromisso fundamental. E o próximo passo vai ser domingo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Paysandu precisa aproveitar o máximo possível dessa fase que ele está vivendo e é essa busca, é essa insistência. Então, próximo desafio é esse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu digo, tem que aproveitar o máximo dessa fase que está vivendo, porque o campeonato é de fases, né? Um campeonato de 38 rodadas. Uma equipe não consegue se manter em regularidade. Todos os times, em 19 rodadas, todos os times tiveram suas oscilações. Tá? E o Paysandu vem conseguindo manter uma linha de regularidade de rendimento e com aproveitamento ao longo das últimas 8 rodadas. Precisa esticar isso o máximo possível, fazer pontos para abrir distância, para não apenas sair, mas abrir distância para zona do rebaixamento e ter alguma tranquilidade dentro da competição. Pois é, um jogo, como você falou, né, Ferreira, muito equilibrado. Afinal, o Atlético, embora não esteja na parte de cima da tabela, nas últimas rodadas, assim como o Paysandu, teve uma recuperação muito forte, né?
E, olha, na sequência do Atlético, ele vinha de 3 vitórias seguidas como visitante. Tinha vencido o Goiás, o América e a Ferroviária na condição de visitante. E agora, no 4º jogo como visitante, ele fatura 1 ponto em Belém, com um time muito bem ajustado pelo Rui Duarte, que é um técnico português que está fazendo e acontecendo aqui. Chegou e emplacou, né? Inclusive com o jogador que ele trouxe, que é o Ronaldo Tavares, o centroavante muito bom da equipe do Atlético. E Ferreira, interessante como você comentou desse início ruim do Paysandu, né? O Paysandu conseguiu a primeira vitória só na 12ª rodada. Olha só, né? A gente está na 19ª, então foi há 8 rodadas atrás que o Paysandu conseguiu a primeira vitória. Então foram 11 rodadas que o Paysandu praticamente não venceu, né? Não venceu, de fato. É só a gente conseguir empatar ou perder. Difícil, né? Assim, vai ter que ter um segundo turno também de superação, né? E nós acompanhamos ali na reportagem do João Vanderlei o depoimento do torcedor, muito esperançoso pelo que ele está vendo. É uma esperança não pelos números, é uma esperança pela performance, pelo rendimento da equipe. E lá atrás não havia esperança, havia uma descrença absoluta justamente pela performance. O Paysandu não apenas conquistou pontos, mas evoluiu na performance e, por isso, ele causa esperança e, para alguns, até confiança. É isso, né? Vai ter que melhorar no segundo turno também, até porque o Paysandu tem 20 pontos, né? E aí aquela pontuação mínima para não cair seria o quê? 45? 45, ele precisa agora, nas próximas 19 rodadas, chegar a pelo menos 25. 25 pontos e fez 20 no primeiro turno. Então vai ter que melhorar um pouquinho esse aproveitamento na segunda parte da Série B. E o Remo que quer terminar essa primeira parte da Série B, obviamente, aí na zona de classificação, G4, mas se conseguir um empate hoje, está tudo de bem, está tudo bom, né, Ferreira? Afinal, o Remo vai encostar ali na Chapecoense, que é a 4ª equipe. É verdade. Depois da reportagem, eu vou explicar um pouco mais disso, do porquê da observação que você está fazendo. O Leão Azul enfrenta o Goiás hoje, 9h35 da noite, em Goiânia, fazendo desse jogo a oportunidade para voltar ao G4. Dia de treino aberto, com zona mista para a imprensa. Antônio Oliveira até tentou organizar os entrevistados. Sávio gravou, mas o técnico fez uma observação. Era brincadeira, até porque o lateral azulino é um dos 5 jogadores que conhecem bem o Goiás, porque jogaram por lá. A torcida esmeraldina, né? Como se fala, eles, ao mesmo momento que não começa a não fazer o gol e começa a tardar o jogo, ele pega um pouquinho no pé, igual a nossa torcida também, né? Então vai ser muito importante, não só nós jogadores, saber jogar o jogo também e saber cozinhar o jogo, como se fala, para começar a torcida ficar contra eles e a gente fazer o nosso papel de casa. O Leão é o 13º visitante na classificação, com 33% de aproveitamento. Ou seja, 2 derrotas, 5 empates e 1 vitória sobre o Atlético. Buscar essa nossa segunda vitória e dar sequência aos jogos que nós fazemos, né? Estamos fazendo, né, durante a competição e está melhorando cada vez mais e conseguir aí com essa vitória retornar ao G4, que é onde nós queremos estar sempre. Aí o Caio Vinícius, que foi jogador do Goiás, né? Na trajetória dele até chegar ao clube. Ele veio do Vitória para o Remo, mas havia passado pelo Goiás, como é o caso do Reinaldo, como é o caso do Regis, como é o caso do goleiro Marcelo Rangel, todos eles reencontrando o Goiás na partida de hoje. Esse jogo em que o Goiás tem toda a autoridade de um time que já é antecipadamente o campeão simbólico da primeira virada do campeonato, portanto joga em absoluta tranquilidade, com o compromisso. Lá no Goiás, o futebol exige que se estabeleçam metas para gerar motivação. Então, para o Goiás, qual que é a meta? Ganhar do Remo e estabelecer uma pontuação recorde para o formato da Série B ali em primeiro turno. Eles até trabalham lá um comparativo, que o Goiás já está muito acima do que foi a pontuação do Santos ano passado, na primeira virada da competição, quando o Santos foi campeão. Então, esse exercício de futurologia, de estabelecer estatísticas, o Goiás está se amparando nisso para gerar motivação para esse jogo contra o Remo. Do lado do Remo,
é o que o Márcio antecipou há pouco. Um ponto para se manter pelo menos na mesma pontuação do quarto colocado, ou a vitória para tomar a quarta posição da Chapecoense. O Remo vive para esse jogo contra o Goiás não só a expectativa, mas um certo compromisso de confirmar a recuperação, a ascensão, o sinal dado na vitória sobre o Avaí, quando a equipe teve uma boa atuação, né? Então, o técnico Antônio Oliveira pôde, ao final do jogo, acenar para a torcida, curtir o cântico da torcida, celebrar uma paz, né? Uma reconciliação. Reconciliação, algo assim. né? Digo assim, é quase um casamento que estava ali estremecido e aí se reconciliaram, né? Pois é, mas aí o jogo de hoje precisa ser essa confirmação. Na performance da equipe, não necessariamente no resultado, mas na performance da equipe. Aí eu volto àquele ponto que eu estava falando, de que o campeonato é um campeonato de fases, por ser tão longo, são 7 meses de duração, um campeonato que exige muito, então as equipes oscilam. O que foi o Remo na competição? Nas primeiras rodadas, o Remo sobrou, chegou a liderar o campeonato, então viveu uma grande fase com o Daniel Paulista. Ainda com o Daniel Paulista, o Remo já vivia uma oscilação para baixo, e com a troca de técnico, houve uma quebrada ali, o Remo entrou numa transição. Por quê? Porque aí o time precisou se adaptar às ideias de um novo comandante. Esse novo comandante precisou também entrar num processo de adaptação, de conhecer os atletas e conhecer o clube, e ainda o fato de ter havido, ou estar havendo ainda, o encaixe de novas peças. Sendo que essas novas peças, essa reforma no time, envolveu jogadores reconhecidamente talentosos, de qualificação técnica, mas fora de forma, ou fora de ritmo, ou fora mesmo das valências básicas de condição física. E esses atletas, eles agora começam a encaixar e a crescer. Estou falando do Marrone, eu estou falando do Camutanga, eu estou falando do Cantillo, de quem saiu do time por lesão e está recomeçando, que é o caso do Caio Vinícius. Então, o Remo teve muito impacto por conta disso, né? Por lesões e por entrada de jogadores que não estavam no ponto, e isso tornou o time do Remo heterogêneo, ou seja, com alguns jogadores num estágio e outros em outro estágio. Começa a ajustar, e somente quando você ajusta e define funções é que você transforma um grupo numa engrenagem. É o que o Remo está buscando, voltar a ser uma engrenagem para ter uma regularidade de rendimento e de resultados. Sendo que, apesar de tudo que eu falei, o Remo continuou somando pontos, de tal forma que hoje é o 5º colocado, um ponto abaixo do 4º colocado. Agora vejamos, no jogo contra o Goiás, se o Remo confirma a impressão positiva que causou lá na vitória sobre o Avaí. É isso, vamos aguardar. E agora, times amadores. Abrindo o desfile, Realmatismo. Cabanagem, Belém. Muito garotinho aí para um Realmatismo, né? Também estou achando. Tá aí. Depois do time da Cabanagem, quem é que vem? Do Realmatismo para as meninas do Maguari, a Nanindeua. Agora é hora do ADP, de São Sebastião da Boa Vista. Agrovila Calúcia, lá de Castanhal, se preparando para a Copa Rural, que vai começar em setembro, dia 31, próximo dia 31 de agosto, teremos o torneio início e depois a Copa Rural lá do município de Castanhal. Amigos Palmares, de Parauapebas, está aí o time alviverde. Quem vem agora? Escolinha Tapajós, município de Concórdia do Pará. Labarca, Marabá, aí o Labarca. Quarentão da Vila Cafezal, município de Barcarena. Seleção Master de Barcarena. Tesoura, Márcio, bem amolada. Tesoura FC de São Miguel do Guamá.
chegou para cortar o primeiro tempo. Isso, porque agora tem gols. Agora tem gols. Então vamos voltar ainda com o segundo tempo de fotos. E agora nós vamos aos gols. Abraão, do projeto Futuros Campeões, São Francisco do Pará, na cobrança de falta. A batida é forte e é lá dentro. Sem chance para o goleiro, olha. Vai só para assistir, né? Abraão, lá de São Francisco do Pará. O Bernardo, do Paysandu, no repá da Associação do Bairro do Milagre, lá em Castanhal. Está aí ele marcando para o Papão nesse repá. Cobrança de falta e bola na rede. O Gago, do Itapeupanema, de Mosqueiro, faz de cabeça depois da falta cobrada. Olha só, bola lá em cima e ele nem gagueja, simplesmente manda para a rede. Aí o Gago, do Itapeupanema. Jackson Daniel, do Remo, repá dos funcionários da Caixa Econômica. O gol do Jackson Daniel, do meio da rua, na cobrança de falta, e a bola para a rede. Chegou a vez do Edson Guel. Que golaço pelo Timbalada lá de Oeiras do Pará. Golaço mesmo, hein? Veja mais uma vez, atenção para o lance, olha só, bola chegando e ele bate de primeira. Edson Guel, do Timbalada de Oeiras do Pará. O Marinaldo é do Guajará, no Campeonato dos Rodoviários, olha só como ele põe a curva na bola e acerta o ângulo. Hein? Olha a marra dele depois do gol, Ferreira. Quanto talento, né, Márcio? Quanta precisão. O goleiro só assistiu. Que golão. É, de fato, olha, sai ali sem comemorar. Eduardo Duarte, Escolinha M4, Parque Guajará, capital. Na cobrança de falta, em diagonal, e ele põe o ângulo. O Vitor, Tuna Sub-9, Belém. Olha como ele conduz a bola, com que facilidade. Bem futsal, né? E aí, o goleiro sai, ele põe uma certa curva na bola e com esse efeito faz o golaço. O Edson Duarte, da Escolinha M4, fazendo o gol e saindo para festejar. Aí está. Aí o Eduardo. Heitor, Paysandu Sub-9, Ibercamp, Rio de Janeiro. Essa competição classificatória para uma outra competição em Portugal. E o Paysandu foi campeão lá no Rio de Janeiro. Henrique, Palmeiras, Nova Timboteua. É daí mesmo, olha só. Bola arrumada e ele detona. Golaço, hein? Para botar na rede. Aí o gol do Henrique. Mais uma vez. De canhota. Nada para o goleiro. Muito bem, fechamos e obrigado a todos que encaminharam os vídeos. Lembrando, né, Ferreira, você que está com o lance aí armazenado no seu celular, manda para a gente, só não esquece de informar quem fez o gol, o time e a localidade, o município, a cidade, enfim, onde esse jogo foi realizado. Está aqui o nosso WhatsApp, né, Ferreira? Vale a pena reforçar, porque chegam vídeos para a gente, ou sem o nome de quem fez o gol, ou sem o nome do time, ou sem o nome da cidade. Nós precisamos dessas 3 informações. Só isso é o suficiente. Quem fez o gol, o nome do time, qual é a cidade, se for de Belém, qual é o bairro, e aí está tudo resolvido. A gente tem o maior prazer em mostrar aqui 9943-0002. Valeu, Ferreira. Daqui a pouco tem mais times amadores e também o nosso futebol profissional. Valeu, Ferreira. Voltamos com o esporte. Vamos lá, Carlos Ferreira. Vamos mergulhar, Márcio? Vamos lá, natação. Travessia do rio Tocantins, 1.400 metros, chegada na praia do Tucunaré. Isso ocorreu no final de semana. 64 nadadores participaram. Os primeiros a chegar foram 2 jovens marabaenses, o Noan Gonçalves e a Giovana Silva, que são atletas do Fluminense, do Rio de Janeiro. Está aí o nosso registro para o evento lá de Marabá. Muito bem, agora times amadores, Ferreira, vamos lá? Aqui na tela. Aí está o Estrela Vermelha, do Moju. Já passando a bola para o Timbalada Futsal de Oeiras do Pará. Amigos da Quarta, Guamá, Belém. Galera do Futevôlei Portel. Família Belo, do Rio Guajará de Beja, Abaetetuba.
o Grêmio Literário Português e Guaraci, Guerreiros da Vila Santa Quitéria, Santa Isabel do Pará, Metralha Futebol e Resenha de Marituba, Flamaster do Acará, Vila Nova de Transjutaí, Concórdia do Pará. Muito bem, última foto, obrigado a todos que participaram. Agora falar do Paysandu, que ficou no empate e continua na zona do rebaixamento, né, Ferreira? Então, 1-1 foi o placar de ontem à noite na Curuzu pela Série B. O time de Minas Gerais fez 1-0, o Paysandu reagiu logo depois, lances ocorridos no primeiro tempo, você vai vendo aí a jogada de contra-ataque do Atlético e o Torrão se livra do Ronaldo Henrique para fazer 1-0 para a equipe do Atlético, que é a velocidade, né? O que faltou ali para o Ronaldo Henrique, que ficou meio travado, e o atacante do Atlético tirou proveito para abrir o placar. Logo em seguida, o mesmo Ronaldo Henrique iniciou a jogada que resultou no gol de empate da equipe do Paysandu. Está aí o Maurício Garcês, como sempre, jogando muito. E o Paysandu chega ao empate com o Denner nesse chute cruzado do lado esquerdo. Aí está 1-1, placar do jogo de ontem no estádio da Curuzu. O Paysandu permanece na zona do rebaixamento, agora com 20 pontos, é o 17º colocado, volta a jogar no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E o Remo? Também fora de casa, mas ainda na 19ª rodada, né, Ferreira? Hoje. Jogo de fechamento da primeira metade do campeonato, hoje 9h35 da noite, em Goiânia, o Remo contra o Goiás. Nós estamos vendo o Remo aí no seu último treinamento em Belém. A equipe tem aí a sua melhor formação de momento, afinal de contas, o Remo pode repetir a mesma formação do jogo passado, isso já é muito positivo, né? Ter uma continuidade, o técnico Antônio Oliveira fazendo avanços no time do Clube do Remo. Vejamos se a boa impressão causada no jogo, em matéria de rendimento, de performance no jogo contra o Avaí, se confirma hoje diante do Goiás. Se o Remo ganhar o jogo, fecha essa primeira metade do campeonato no 4º lugar, portanto, na zona de acesso. Caso contrário, mantém-se no 5º lugar, que já é uma bela posição, mas para o Remo, pelo menos um ponto hoje já será precioso. Com empate, o Remo não muda de posição. Para mudar de posição para entrar no G4, somente com vitória contra o Goiás, que é o campeão simbólico do primeiro turno desta Série. Jogão hoje à noite, 9h35. Ferreira, muito obrigado pelas informações. Amanhã tem mais, né? Com certeza. Obrigado a você de casa, uma ótima terça-feira e amanhã a gente se encontra aqui no BDP. Tchau, tchau.